Olá, sejam bem-vindos no meu canal, Professor Cido Assis. Quero agradecer as últimas inscrições, muito obrigado você que se inscreveu no meu canal. E quero assim pedir a você que pela primeira vez está aqui assistindo o meu vídeo, que se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, não esqueça de ativar o sininho para todas as notificações. Hoje, 11 de setembro, e o que a gente recorda no 11 de setembro? O atentado que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Nova York, com a derrubada das Torres Gêmeas, que aconteceu em 2001, né? Aquele atentado que é assim lembrado por muita gente. Eu sei que tem muita gente que é um pouquinho mais de idade, né? Que presenciou, né, assistiu, pelo menos pela TV, né, viu todo aquele acontecimento. Algumas pessoas talvez naquele período estivessem em um determinado lugar quando aconteceu tudo aquilo, mas já faz 19 anos, né? Então, às vezes algumas pessoas que nesse momento, por exemplo, têm assim até 18 anos de idade, apenas têm ouvido falar sobre esse acontecimento. Mas hoje o 11 de setembro relembra, né, esse período aí, esse acontecimento que foi assim muito propalado, né, que foi muito comentado, que virou notícia, né, e que não deixou de ser, de modo especial assim, para a política estadunidense, né, do poder estadunidense, um problema a tal ponto do presidente da época, o George W. Bush, de decretar, né, assim, de vir, inclusive na imprensa, e decretar assim uma guerra contra o terror, uma guerra contra o terrorismo, que ele acabou depois se utilizando de vários meios, vários artifícios para poder invadir o Iraque, para poder causar toda aquela guerra contra o Iraque, onde teve também muitas mortes, né? Muitas pessoas feridas por causa de tudo isso. E eu me lembro assim que todo esse acontecimento do 11 de setembro ficou uma coisa assim, um tipo de análise, né, de um ponto de vista, é claro, de cada pessoa, mas foi passada assim muito uma imagem como se os orientais, né, tanto é que muita gente olhava de cara feia, né, para muçulmanos, né, para pessoas que fossem árabe ou que fossem de uma determinada região, por exemplo, do Oriente, como se essas pessoas, como se todas elas fossem culpadas por tudo aquilo que tivesse acontecido. Mas eu estou trazendo aqui mais como assim recordação devido ao dia de hoje, do 11 de setembro. Eu queria passar aqui também uma notícia para vocês que diz respeito ao vídeo, né, aonde o presidente da República está fazendo uma live, né, que é a live costumeira que ele costuma fazer, e ao seu lado tem uma criança, né, uma menina de 10 anos, que é uma youtuber mirim, e ele usa essa live, faz chacota, ri bastante, né, com o pessoal que está por ali, uma algazarra, como se as coisas estivessem tudo bem, né? Como se estivessem, o nosso país está caminhando, o nosso país está uma maravilha, né? Poderia assim dizer. Mas uma das coisas assim que, inclusive a imprensa, né, vem batendo em cima, é que em meio a tudo isso, o Bolsonaro ele acabou assim usando, né, no meio da brincadeira, é, coisas assim que, por exemplo, que no que diz respeito ao trabalho infantil, né? Como que ficou muito claro ali, essa menina que esteve ali ao lado, com certeza é orientação de adulto, então
que ela vem assim dizendo que ela, inclusive os seus pais que trabalham desde criança, né, que começaram o trabalho desde criança, numa menção de que é interessante sim fazer com que as crianças ou menor de idade, que é questão que você vai contra a lei, o estatuto da criança e do adolescente, como se você jogasse por terra tudo isso, né? Que nós temos aqui no nosso país. Então, a notícia é assim: ao lado de uma youtuber mirim, o presidente Jair Bolsonaro fez piadas sobre gordos, né, e misoginia, além de incentivar o trabalho infantil, durante a sua live semanal realizada nas redes sociais, né? Bolsonaro conversava com a Esther, de 10 anos, menina que se auto-intitula repórter e apresentadora e que já havia entrevistado o chefe do executivo em outras duas ocasiões. Então eu queria passar isso aqui para vocês, que não deixa de ser uma coisa assim muito terrível, né? Você vê assim um presidente da República que não é só nesse momento aqui, em diversos momentos fica fazendo chacota, fazendo graça, fazendo algazarra, né? Diante assim de uma situação tão complicada, por exemplo, que o nosso Brasil vive, um exemplo é a Covid-19, né? A quantidade de mortos pela Covid-19, que já vem chegando no patamar dos 130 mil mortos, né? Famílias que estão sofrendo com todos esses mortos, a situação do país que não está para brincadeira, todos vocês já estão sabendo, o custo de vida cada vez mais subindo. Agora tem a questão, por exemplo, do arroz, do preço do arroz, que volta e meia a gente vê, por exemplo, notícias a esse respeito. Então nós temos assim uma situação delicada, muito complicada no nosso país, e um presidente que ele vem nas redes sociais, ele vem, né, diante de todo mundo, faz chacota, brinca como se parece que o país não está passando por nenhum problema, como se tudo está caminhando muito bem. Esses dias eu andei fazendo uns vídeos aqui sobre queimadas, né, desmatamento, essa coisa toda. Então, um presidente que não tem resposta para o país, ele não tem resposta nenhuma quando se trata, né, de resolver os problemas e as situações que o Brasil enfrenta e que todo mundo espera assim que o presidente da República venha e pelo menos traga pelo menos uma palavra de apoio, traga alguma coisa que resolva, né, resolva uma série de situações que o nosso país está resolvendo. Não, ele vem, faz chacota, ele brinca, como ele tem brincado o tempo todo com essa questão da Covid, como todos vocês já sabem muito bem. Uma última notícia que eu queria passar para vocês é assim, lá no Rio de Janeiro, né, o Pedro Fernandes, que é o secretário de Educação, tem aqui agora a denúncia, né, do Ministério Público Federal, que sobre o envolvimento dele também em corrupção, né? Mais um, né? Envolvido em corrupção. Inclusive ele chegou a ser preso, né? Mas a questão é assim, é que há um mandato de prisão para a ex-deputada federal Cristiane Brasil. A Cristiane Brasil é a filha do deputado Roberto Jefferson, que vocês já sabem quem é o Roberto Jefferson, né? Filho do também ex-deputado federal Roberto Jefferson. Cristiane foi secretária de Envelhecimento Saudável da Prefeitura do Rio e chegou a ser nomeada ministra do Trabalho no governo Temer, mas teve a posse suspensa pelo STF. Por que eu estou, inclusive, até trazendo essa notícia sobre a Cristiane Brasil? Porque a Cristiane Brasil, ela é aquela deputada federal que votou uma das, né, que votou pelo impeachment da presidenta Dilma, né? E o engraçado é assim que cada dia que passa vem assim revelando, né, quem são esses políticos, deputados, senadores, de modo especial,
que votaram pelo impeachment da presidenta Dilma. Essa turma toda, eles tinham assim, aquele discurso de que nós tínhamos que passar o país a limpo, nós tínhamos que resolver o problema da corrupção, o problema que o Brasil vem enfrentando, né? E aquela culpa que era jogada, inclusive, para o PT, né? Foi jogado em cima a Dilma, acabou assim assumindo uma responsabilidade de uma culpa, sendo que ela não tinha culpa, quase que basicamente nenhuma, né? A questão das pedaladas fiscais, que depois que passou um certo tempo, já chegaram até a dizer que não houve mesmo essas pedaladas fiscais, e não havia nada de corrupção, por exemplo, no governo da presidenta Dilma. Mas mesmo assim, eles, por uma articulação, por interesses, né? Por interesses a gente sabe de bancadas, por exemplo, daquele tempo o Centrão também estava ali, né? Muito forte, e por uma articulação desse Centrão, a presidenta Dilma recebeu o impeachment. Então foi de uma forma injusta, uma presidenta que não merecia, né, o que fizeram com ela. Por hoje é só. Eu continuo assim insistindo a você, né, que pela primeira vez vem até aqui para poder ver, está vendo o meu vídeo, que se inscreva no canal, dê o seu like, que isso você vai estar contribuindo aqui com o canal para que ele possa sim ter um alcance maior. Obrigado e até uma próxima vez.